Estamos aqui no primeiro podcast da My Home Elite, que a gente apelidou em Destrava Cash. Eu acho que o nosso produto ele tem tudo a ver, porque de fato a gente destravou a operação de crédito, né? O Equity Prime é um produto que nós desenvolvendo junto com vocês, né? Esse produto, onde o cliente acessa o capital dele sem comprovação de renda, né? Eu brinco no meu vídeo e falo o seguinte: gente, você vai pegar dinheiro no banco, até a cor da sua meia, o banco tá querendo pedir, né? Sim. E a gente conseguiu descomplicar, graças à direção, os líderes do fundo, do Galeria, conseguiu destravar essa operação. Então eu queria agradecer ao Danilo, um grande parceiro nosso, muito sucesso, milhões e milhões. A Ariane, que tá chegando com a gente aí para somar nesse time, que tá fazendo todas as propagandas do Galeria e tá top demais. Nossa cara nova do Galeria. Show de bola. Então, obrigado pela presença de vocês aqui, sejam muito bem-vindos, que a gente bate um papo gostoso. E eu queria, assim, perguntar para vocês que estão internamente ali com a direção, com os líderes ali, né? Cara, foi muito difícil ter esse produto na prateleira. Porque vocês têm um produto que já existe há muitos anos, só que o formato de atender o mercado é disruptivo. Então eu queria ouvir de vocês, porque parece que tem gente lá que tem a cabeça na lua, né? Que voa, né? Sim. Bom, eu vou começar falando um pouquinho, depois a Ariane pode me complementar. Bom, o Galeria Bank ele veio realmente com uma ideia nova, de colocar muita tecnologia, foi muito estudo também do nosso CEO também, ele é um cara muito focado nisso, em tecnologia, sistema, sempre colocando inteligência artificial em tudo, então isso ajuda a gente muito com agilidade. Mas como você falou, esse é um produto que já existe no mercado há mais de 14 anos, que os bancos escondiam porque é uma taxa muito boa. E o banco o que ele pensa? Ele pensa em taxa alta, ganhar dinheiro do cliente. E essa ideia, esse produto, ele ficava meio escondido. E quando as fintechs começaram a divulgar cada vez mais, os bancos tiveram que acompanhar e acabou realmente revolucionando o mercado. E a pandemia teve um ponto que realmente foi uma virada de chave ali. Na pandemia, os empresários não conseguiam recurso, estavam inseguros, né? Os bancos inseguros em emprestar. E aí começou a usar o patrimônio também. Isso ajudou muito também, não só as fintechs, mas como ajudou os fundos também, ajudou todo o mercado a crescer, porque o banco começou a divulgar também, e as fintechs que já estavam trabalhando muito forte nisso, estavam muito na frente. Então hoje, eu falo assim, sem sombra de dúvida, que os bancos tradicionais, perto do que a gente faz, fica muito para trás. Cara, você falou duas coisas aí que eu achei interessante, né? Importante de frisar. O crescimento do Galeria, né? Eu Sim. acompanho o Galeria, vai fazer 4 anos esse ano. Mas o crescimento exponencial, assim, de quantos por cento, assim, os caras Ó, estão o batendo um que, ano pro que eu outro? posso te passar também, assim? Em 4 anos vamos pegar de 2021. 2021 para 2022 ele dobrou. De 2022 para 2023 praticamente dobrou de novo. 2023 para 2024. Quando a gente fala de número, assim, a gente vai falar de muitos milhões, né? Mas a gente dobrou de novo e nesse último ano a gente fez quase 40% a mais do que o ano passado. Então, assim, isso 2025 para 2024, a gente fez 40% a mais que 2025 e sem ter, e foi muito natural. Isso é de forma natural. Indicações, acaba, os clientes conhecendo vão vindo pra gente, né? Sim. Então a gente cresceu naturalmente. Hoje a gente tem parceria também com a Band, tem parceria com a My Home também, né? A gente tem parceria com grandes nomes do mercado. Mas o que ajudou a gente bastante é essa parte que você falou. Não é assim, não é bem assim, a gente não olha a renda, a gente não tem aquela burocracia, aquela coisa Uhum. chata, né? Que seria, você pega com um banco tradicional, um empresário, por exemplo, que é quem mais busca o nosso produto. Ele vai precisar 6 meses de faturamento. Ele vai precisar de todos os extratos da conta pessoa física, das PJs, de todos os bancos que ele movimentou. Ele vai precisar de relação de faturamento, DRE, balanço patrimonial, ele vai precisar de muita coisa.
Enquanto ele junta tudo isso, Já então a aprovou galeria o já crédito. aprovou Já tá o crédito, assinando o contrato. já está assinando o contrato. Olha, e assim, às vezes eu falo pro cliente, falei, cara, em 48 horas eu aprovo o seu crédito. Só que tem vez que é no mesmo dia. No mesmo dia? Olha, eu posso te falar uma coisa, eu venho do mercado financeiro 10 anos de um banco tradicional. E eu pensando nesse crescimento, né, fazendo uma analogia com um banco convencional, eu acho que o crescimento do Galeria se deu tão rápido justamente por esse ponto que o Danilo estava falando, pela agilidade, que eu acho que é um dos grandes diferenciais. E essa agilidade toda se deu porque tudo ocorre ali no mesmo ambiente, então assim, é muito legal de ver, igual eu nunca tive esse acesso, né, até num banco tradicional, desde quando entra com um parceiro, né, como você traz o crédito pra gente, então ele já entra na nossa esteira, a esteira tá ali, faz análise de crédito, então nós temos um jurídico muito ágil, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, então talvez eu acho que essa foi a grande sacada dos diretores do banco para crescer tão rápido, né, então a gente consegue atingir esse público, porque se você pegar hoje, todo empresário, se você perguntar para ele, tempo é dinheiro. Sim. Tempo é dinheiro. Então, essa questão de desburocratizar o negócio, eu acho que foi a grande sacada, sabe? De crescer muito rápido. E não é que a gente não está olhando a renda, não é que a gente está tá deixando passar alguma coisa, muito pelo contrário, né? Por ser um banco com atendimento no Brasil todo, né? De uma forma online, apesar que estamos todos lá presencial, ninguém é home office. Eu acho que, pelo contrário, o olhar é muito mais crítico, né, na questão, só que a gente consegue destravar algumas coisas, por exemplo, atender se você pegar hoje, é difícil um empresário que não tem algum jurídico, né, que não tem alguma pendência, e isso para um banco convencional já está descartado, só que o cara tem um belo de um patrimônio, né, ele tem, ele cresceu muito, então ele tem faturamento, ele tem tudo, então a gente consegue entender essa capacidade de pagamento. Então, eu acho que isso é um dos grandes diferenciais do Galeria, né? Se não for o maior, é trabalhar realmente entendendo cada operação. A gente até brinca que nós temos um único produto, que é o Home Equity, mas cada operação é completamente diferente uma da outra. Você sabe disso, você já está há anos, né? Então, eu acho que realmente esse crescimento, ele se dá isso. Cada necessidade que o mercado tem, o banco vai lá e se adapta. Ele não é aquele banco travado que ele criou ali um método, ele vai passar 30 anos com aquele método. É sempre igual, sempre igual. A gente consegue Moldar, entender vai moldando isso. conforme a necessidade. Tem o Sandro, ele tem uma frase que diz o seguinte: eu iniciar um relacionamento com uma pessoa de longo prazo, saber se ele tem restrição ou não, pra mim não faz sentido, porque esse cara vai estar comigo há 15 anos. Sim. Exato. Né? Então, olha, a cabeça é diferente, a evoluída, mente, né? Exato. É exatamente isso. Quando eu converso com o Sandro e a gente vai batendo um papo, esse insight dele é genial. Porque você olha um empresário hoje, ele pode estar muito bem hoje. Então, se eu focar só no score, score, limite, perfil, refim, tudo isso a gente olha. Sim. Mas o que isso pode trazer pra gente? Mais isso ou menos. Só isso. Não vai definir se eu vou fazer ou não essa operação. Uhum. Por quê? Você tá com restrição hoje, com perfil, refim, protesto. Cara, você passou por um momento difícil, mas você cresce. O patrimônio, ele traz uma garantia pra gente que a gente vai falar assim, olha, nesse momento a gente vai emprestar para ele mesmo assim, só que eu empresto um pouco menos porque ele tá trazendo um pouco mais de risco, mas eu vou emprestar. Sim. Eu vou liberar recursos para ele. E a ideia é, o cara tá muito bom hoje. Ele tem 20 milhões de limite, o cara tem um score 1000. Garante, ele né? tá top. Não garante. Aí, o que isso garante? Se daqui 1 ano ele quebra, 2 anos, eu tô fazendo uma operação de 15 anos. Né? Isso é fantástico. Realmente, Não, esse é um insight fantástico. E você sabe uma coisa que eu acho muito interessante? É que se a gente pega um exemplo desse, igual o Danilo deu, que ele tá ali com alguns problemas, e a gente faz essa operação para ele destrava para o mercado todo. Sim. Exato. Então, é um cliente que ele vai fidelizar com a gente, ele vai lembrar que no momento que ele mais precisava, a gente estava ali para atendê-lo. E eu acho Então, que esse isso produto nasceu para isso, só Sim. que não Exato. não é isso, né? Exato. E é isso que é engraçado, né? Ele nasceu para isso, para ajudar o cara ali. E chega no frigir dos ovos, né? Tá com tanta barreira, né? Os bancos, né? Sim. Até os fundos mesmo. Sim. Não estamos entrando no fundo, que o nosso produto ele é diferenciado e disruptivo. Ponto. Né? Ninguém trabalha igual nós trabalhamos. Né? Sim. Eu lembro de uma operação minha que o cara tinha um restaurante. O Danilo vai lembrar disso aqui. Ele tinha um restaurante em Orlando. O cara vendeu o prédio, ele não conseguiu comprar, ele teve que fechar o restaurante dele. Então a única fonte de renda que ele tinha era o restaurante em Orlando. Só que ele reside no Brasil.
Sim. tinha um imóvel de 5 milhões. Cara, em 7 dias a gente fez essa operação, em 7 dias esse cara assinou contrato. Foi, Então essa velocidade... É muito rápido. Realmente, ele tava com uma necessidade muito urgente, né? E quando a gente foi conversar com ele, ele passou essa situação, é um ponto que fechou a porta para ele em qualquer lugar. Ele parou de receber. Sim. Só que é um cara que tinha um imóvel muito bom, tinha um patrimônio bom, é um cliente muito bom. A gente vai olhar o cara porque ele parou o negócio dele agora, mas é um cara que tem todo o histórico. Então a gente tem que levar isso tudo em consideração. O momento, E, né? e como a Ariane falou, como a gente consegue estar junto, a gente consegue sentar, eu consigo sentar com o meu diretor, eu consigo sentar com o meu senhor e conversar com ele. Falar, cara, a história é essa. É assim, 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 assim. É humano também. A gente tem para né? quem A explicar. gente tem Eu pra acho quem que esse explicar comitê isso. de crédito presencial, ele faz muita diferença. Uhum. Porque uma coisa é você ir lá escrever uma mensagem fria num e-mail, colocar lá e ficar esperando. Outra coisa é a gente ter a chance de fazer uma defesa. De olhar no olho e falar, Olhar no olho eu e conversei falar com o assim, cara. Eu conversei com ele e muitas vezes de explicar realmente essa situação, sabe? Aquela coisa de você mostrar, pegar todo o histórico. A gente faz realmente uma defesa, né? A gente Sim. vira advogado, contador ali, porque realmente a gente faz uma defesa, ou seja, patrimonial, entendendo a capacidade do pagamento. É uma operação estruturada, às vezes parece porque é tão rápido, né? Nossa, foi muito. Mas assim, por trás de tudo, existe toda uma estruturação que é feita. Uhum. É uma operação complexa, porém, foi tudo tão bem alinhado e organizado à esteira que a gente consegue ter essa agilidade. E eu lembro que nesse fato aí, desculpa Não, te tranquilo. cortar, mas teve um fato curioso nessa operação, que chega até a ser É engraçado. engraçado. Onde é que foi o imóvel do cara, o Danilo? Do outro lado Do da outro lado da rodovia. rodovia. Aí o João olhou pra fora assim, ó, tá aprovado. Tá aprovado. Não, a gente pegou o cliente, e aí e a gente conversando, e o cliente chegou, né? Tudo, a gente batendo papo, foi entender onde o cliente mora. A gente na sala do CEO, ali, ó, a janela aqui. Ali, ele mora ali, ó. Pronto. Não, tá aprovado. Tá aprovado. Não tem jeito. Não, tá pronto. Vamos em 2, 3 dias, tá pronto isso aí. Tanto é que o nosso olhar, primeiramente, ele é para o imóvel. Sim. A gente vai ver a cidade que ele tá, a questão do imóvel, a liquidez, a localização. Então, isso é bacana. Então, muita gente às vezes confunde com o financiamento habitacional. Sim. Que primeiro você aprova o crédito daquele monte de documentação, de extrato bancário, que às vezes o cara ele não quer abrir no momento, ele só quer saber se dá para fazer ou não. Sim. Que é o que a gente consegue fazer em até 2 dias. Eu te falo, ó, dá, já tem um pré-aprovado, vamos seguir com a operação. Então, isso faz um diferencial do que você Sim. ficar um mês reunindo documentação para depois às vezes, você falar que não vai fazer porque a cidade não foi atendida, a localização não tá legal, alguma coisa assim. E o foco é agilidade, não é também... Sim. Eu falo muito que nosso negócio ele é evitar a frustração e alinhamento de expectativa. É isso que a gente faz. Perfeito. Então, qual a ideia inicial? Cara, sua operação é o quê? O que você tem? Eu vou pedir só o básico. Coisas que o cliente consegue em 20 minutos mandar. Matrícula aqui, ele tem o imóvel, ele tem o documento. IPTU, foto, documento de identificação, certidão de estado civil. Com isso eu consigo fazer tudo, até o contrato. Mas qual que é a ideia? A ideia é aquela técnica que a gente chama de Pareto. Sabe aquela ideia de 80% do seu esforço é aqui Sim. e 20% é aqui. Onde você investe 80% do seu esforço, você tem 20% de resultado só. Se você alinha de verdade, o 80% do que você avançou faz sentido. Então, assim, é muito mais fácil eu alinhar com você a sua expectativa e de 10, 8 dá certo, do que eu ficar mandando tudo para frente e de 10, 2 dá certo. Então, a ideia é que você não se frustre. Essa é a ideia inicial. Então, Eu acho que, assim, a My Home está muito alinhada nesse muito, sentido. muito alinhado. Né? A gente tá, Eu acho que a cada 10 clientes que chega até o final com a gente, Isso. acho que 7 assina, pelo menos. porque a gente alinha exatamente isso. Né? É, Porque pra gente não ficar perdendo tempo. E para o cliente isso é bom, porque é muito mais fácil, quando a gente fala, você dá um não no começo do que você passar um mês, 15 dias gerando uma expectativa que depois, no final, desde o começo. E traz transparência para o negócio. Esse dia eu dei até uma bronca do Vinícius. Falei, cara, avança a operação. Mas você falou com o Danilo, e já está alinhado. Já tá alinhado. Avança a operação. Você tá falando comigo, cara. Mas você sabe por quê? A gente recebe depois, às vezes, feedback de outros clientes que eles ficam surpresos. Eles falam assim, nossa, mas foi muito rápido. Já fazia 45 dias que eu tinha entregado meus documentos em outro lugar.
para depois me falar um não. É. Então, olha Isso. como que é ruim. Então, quando você já faz todo o alinhamento de valores, que é isso que você faz, por isso você tem tanto isso. Imagina, 70%, 80%. É alto, né? Isso, é alto. bem alto. Entendeu? É muito alto. E seria o correto, né? Porque não adianta a gente querer abraçar o mundo se o cliente não tem o perfil, ou se o valor não vai atender, ou se o imóvel ali não vai chegar no valor que ele precisa, ou por alguma questão. Então, vamos entender a situação. Por isso que eu falei, cada operação é única. Sim. E é assim que a gente trata. Eu acho que, né, que esse é um Acho que diferencial. essa mentalidade do Diego, assim, encaixa muito bem com a gente, porque o investimento maior do Galeria, quando a gente fala agora de tecnologia um pouco, assim, quando a gente fala de como funciona uma aprovação de crédito, o investimento é no início. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem 3 inteligências artificiais que fazem pré-laudo. Então, eu já tenho uma estimativa de valor do imóvel. E quando a gente fala estimativa, é estimativa com base em metro quadrado e região racional, não estimativa falando de porcelanato, a telha veio da Itália, não é isso. Móveis Ainda. planejados. Metro quadrado. né? Quantos metros quadrados tem? Qual região fica? Qual condomínio fica? Vai variar entre tanto e tanto. É racional, é matemático. Então, assim, não é só... claro que tem um lado emocional do cliente. Meu imóvel vale 4 milhões, preciso de 1 milhão. Tá. No início eu consigo, seu imóvel pode valer 4 milhões se você vender da forma que tá. Você gastou com marcenaria, com um monte de coisa. Você gastou, tem 1 milhão sendo investido aí dentro que não faz parte da metragem só. Né? Em acabamento, tudo que você gastou. Então, ele vale 4 milhões? Vale. A estimativa é que a gente avalia em 3, 3,5. De 3, 3,5 eu vou conseguir te oferecer até 1,700. Faz sentido para você? Ponto. Eu queria 1 milhão. Beleza. Encaixou? Encaixou. Próximo passo, qual que é? A gente já consegue também, a gente investiu bastante também, porque a gente viu que o mercado ele tende a pré-aprovar rápido, depois passar por uma análise de crédito completa, que é olhar a capacidade financeira, tudo. Eles não falam para o cliente quanto que está a margem dele aprovada, que é o que a gente faz no primeiro momento. Pré-aprovou, entre tanto e tanto. Faz sentido? Essa é a ideia, a transparência. Eles não fazem isso. Então, pré-aprovou, eles colocam um número que a gente fala de balcão, né? Tipo um valor balcão, traz esse valor ali, aí fez a análise de crédito dele, da capacidade dele. Não dá para pegar nem perto do que ele pediu. Então, assim, de 1.700, daria para ele pegar 600 mil. Eles não falam. E aí avança para a vistoria, mais 3 dias, 4 dias para agendar. Agenda a vistoria, mais 3, 4 dias para receber. Aí, depois que chegou, vai para o jurídico. E aí, lá no jurídico, perde a operação. E aí, o cara ficou 3 semanas para ter uma negativa no final. Ou, se aprovou 600 mil. Falei, poxa, mas eu falei que eu queria 1 milhão. Por que não me avisou antes? Então, assim, a ideia nossa é exatamente isso. Trazer o cara e levar conhecimento. Né? Então, quando a gente fala para um cliente... eu sei que quando a gente conversa, Diego, e quando você conversa com o cliente, você vai falar para ele, olha, eu sei que você quer mais, ou eu sei que esse valor faz sentido para você. É real. A gente não está falando por achismo. Você não está prometendo um negócio que é ilusório para ele, só para frustrar ele. Então você fala para ele, olha, a gente tenta o máximo. Né? Eu quero deixar bem claro, assim, para mim, eu, gerente, quanto mais, melhor. É óbvio. Com certeza. Quanto mais liberar, melhor. certeza. Então, assim, a gente tem um objetivo. Eu quero fazer 1,5 bilhão esse ano, tranquilo. Então, assim, o objetivo é fazer quanto maior o valor que conseguir liberar, melhor. Só que a gente vai ter as análises. Então, quando a gente alinha aqui, a gente vai tentar o máximo, mas a gente depende disso. Então, a gente pré-aprovou. Tem estimativa de valor, tem apontamento jurídico, a gente já vai saber mais ou menos ali, o que pode ter de apontamento jurídico. Fez sentido? Cara, é prioridade. 3, 4 dias é na mão. Só se o cliente, às vezes, tem uma dificuldade de agendamento, de vistoria, não tá lá. Mas, sim, para em uma semana, pelo menos, tá tudo pronto para assinar o contrato. Acho que do Cícero não deu uma semana. Não deu uma semana. A gente consegue assinar hoje um contrato, tudo muito alinhadinho, entre 4 e 5 dias. Tranquilo. Uma operação, Isso. assim, a gente consegue pôr uma prioridade, é tudo muito alinhado, a gente consegue assinar. Eu quando começo a atender o cliente, e ele vê a minha propaganda, ele começa a fazer os questionamentos, né? Sim. Como assim, em 7 dias? Aí eu explico para ele. Falo, olha, a análise de renda onde você vai ter que juntar extratos, DRE, etc. Eu tenho que ter um funcionário para fazer a sua renda média, para determinar o quanto você vai pegar. Isso dura de 5 a 7 dias no mínimo, só essa fasezinha. Sim. Né? Eu não tenho essa fase. E é por isso que eu consigo chegar em 7 dias. Porque assim, também se você não começa a explicar para o cliente não acredita em você.
Sim. Ele tá vendo a propaganda ali, ele fica, não sei o quê. Mas é porque ele já está acostumado com os bancos tradicionais. Exatamente. E É que realmente assim- tem toda essa burocracia. Exato. Então, para o cliente, às vezes, realmente ele estranha o novo. Eu vou te trazer uma situação aqui que eu tenho atendido muito, produtor rural. Uhum, Mas a gente não faz imóvel rural. sim. Porém, tem várias linhas de crédito para eles que estão travadas. Mas o produtor rural, ele tem imóvel, ele mora numa casa urbana, ele tem um apartamento maravilhoso na praia. Uhum. Então, a gente começou a trazer esse público para nós. E aí eles acharam, tipo, estranharam, porque é muito rápido. Se você fazer uma operação de crédito rural, eu fazia. É tanto de documento, de quadro de produção, de não sei o quê, quadro Nossa. rural, imposto de renda de todos os anos, é muita coisa. Então, eles estão achando o máximo. E sabe o que isso gera? Indicação. Indicação, porque o produtor rural, eles têm muito essa questão de comunidade. Então, ele vai levar para um, ele vai falar para o outro, ele conseguiu o recurso aqui. E eles pegam dinheiro para fazer dinheiro. Então, é um pessoal que está acostumado a pegar sempre recursos, né, para fazer investimentos. Só que quando eles vão pegar um crédito pessoal, eles não têm coragem. Porque a taxa de juros, ela em cima, eles vão comparar Sim. com o crédito rural. Com o home equity, não. A gente faz esse casamento. Porque hoje nós temos uma taxa fantástica, né? Sabe assim, a gente recebe todo tipo de problema. O Danilo Sim. sempre fala, a gente tá aqui é para resolver Pra problema. solucionar Sim. o problema. Né? Então, Exato. se você tá aqui achando que está brincando, a gente resolve o problema, né? Sim. E assim, muitas pessoas me Diego, é caro esse dinheiro, eu tô achando caro esse dinheiro. Eu falei, cara, Não. caro é você não ter caixa, né? Sim. Caro, às vezes, você fazer um empréstimo sem caixa para pagar a dívida atrás. Ou ficar fazendo antecipação Eu também fazer de antecipação recebíveis. de recebíveis que 3%, 3,5%. É isso que eu ia falar. A nossa taxa ela é né? praticamente um terço de antecipação de E recebível. alongando o prazo. De até 15 anos. Quando você explica o produto para um empresário, não tem como você não Não tem vender. como. Não tem como. Porque a gente faz a reestruturação financeira toda. É outro trabalho que a gente acaba fazendo ali, realmente, ajudando esse empresário, porque se ele antecipa, vamos dar um exemplo, começa a antecipar boleto e maquininha, nunca mais ele sai disso. Sim. Né? Ele não consegue mais sair. Outra questão, quando ele pega um capital de giro, ele pega um empréstimo, o prazo é muito curto. Então, ele está sempre ali sufocado para pagar, ele não consegue juntar um recurso para ele conseguir se organizar no estoque, porque a gente sabe, a gente fez uma matéria agora, recente para final de ano, fazendo um estudo, para o pessoal que tem bares e restaurante na praia, essa época de férias, eles podem faturar até 43 vezes mais. 43. Saiu uma matéria, a gente pegou isso e trouxe para o nosso negócio. Uhum. Sabe como? Antecipando o estoque dele. A gente foi para Investindo, praia. sim. Nós fomos para praia agora, acabou a água. Acabou. 3 horas da tarde não tinha água para vender no quiosque. Nossa, Quanto que ele deixou de faturar das 3 até que horas? Ou comprou ali no mercado, pagou mais caro. mais caro. Então, às vezes não tem garçom para te servir. Então, se ele pega o recurso, se ele investe, ele fica preparado. Essas lojas que vendem roupas na praia, fizeram os estudos, vende muito. Só que aí ele precisa de ter recurso, só que às vezes ele não consegue, ou por não ter a renda comprovada. Só que ele tem uma bela de uma casa, ele tem um apartamento. Então, quando você explica para esse cliente que ele pode se organizar 6 meses antes, alongar para pagar quando ele quiser. E outra coisa, o nosso contrato não tem penalidade. De repente ele reorganizou toda a vida dele, ele precisa liquidar, ele quita quando ele qualquer quiser. momento, né? Eu vou trazer para número. Vou trazer para tem. número aqui, ó. Pra gente, só pra gente usar esse insight aqui, trazendo um pouco mais pro lado de matemática. Né? Quando a gente fala assim, 1 milhão de crédito hoje, um empresário escuta assim, ó, você tem um limite de 1 milhão para você usar. 1 milhão de crédito hoje, ele vai dar uma parcela em 180 meses, 15 anos. Dá para fazer mais? Dá para fazer mais. Faz sentido? Dificilmente. Se aumentar de 15 para 20, não vale muito a pena, muda muito pouco a parcela. E aumenta muito no montante final, né? Os Aumenta 5 anos muito, a mais pagando. Mas quando a gente fala assim, 15 anos, um valor de crédito de 1 milhão, com uma parcela média entre 14 e 16 mil. Você é um empresário. Você tem um negócio. Você, com 1 milhão, quanto dinheiro você faz? Se eu te dar 1 milhão na sua mão agora, quanto de dinheiro você vai conseguir fazer investindo ele no seu negócio hoje? Comprando mais máquina, contratando funcionário. Às vezes seu lucro aumenta para 40, 50 mil e você tem 16 mil de parcela. É uma matemática que já fez sentido só ali. Sim. Só que, quando você entende que com 1 milhão, o empresário ele consegue
dobrar, triplicar, ele fala assim, Danilo, em 2 anos eu triplico. Tá? A gente está falando de uma operação de 15 anos, né? Ele pegou uma parcela de 14, 16 mil. Ele está pagando 14, 16 mil por mês. Ele fez 3 milhões com o dinheiro que ele pegou comigo, né? Ele pegou com a gente, ele veio, procurou, pegou esse recurso, ele fez 3 milhões e ele pode estar a qualquer momento. Então, assim, Sem existe uma, penalidade, né? existe uma brecha na lei, quando a gente fala de alienação fiduciária, existe uma brechinha na lei que permite sim cobrar uma multa. Sim. Que alguns fundos e bancos Ah. fazem e tem que ficar muito de olho nisso. A gente não faz isso, A gente não tem. a gente não admite Se eu isso. não me engano, é só para pessoa jurídica. né, Exato, que você pra pessoa pode, jurídica, exato. Você pode cobrar essa penalidade. Você pode cobrar um tempo mínimo de contrato, você pode cobrar uma multa se quitar antecipado. No nosso E a caso, gente não tem. Então, assim, você pegou esse recurso, investiu no seu produto. Depois você veio e quitou, não tem nem como, não existe algum empréstimo que você consegue comparar, porque quando a gente fala de um capital de giro, ele vai ter um prazo, você vai pagar os juros inteiro. Uhum, Quando você fala de antecipação de recebíveis, você vai pagar os Também. juros inteiro. exatamente. Quando a gente fala de crédito com garantia, né, quando a gente entra mais para essa linha, você vai quitar, você vai pagar os juros só sobre o tempo que você usou. Você amortiza no final do devedor igualzinho o financiamento da Caixa. Você financiou para a Caixa, Sim. você faz aquela continha de padaria, 900 mil, vou pagar 2 milhões. Se você pagar durante 20, 30 anos, Mas você quanto vai. que você fez também com esse recurso? Agora, não, você pega o mesmo recurso, 1 milhão. Aí você vai pagar durante, em vez de 15, você pagou em 1, cara, você pagou quase nada. É. E dobrou. Eu lembro de um cliente meu também, que eu liberei 1 milhão, ele tinha loja de carro. Aí eu fiz a conta para ele, e na época ele não tinha pegado uma taxa excelente. Mas não era a melhor do banco, mas ele não tinha pegado uma taxa tão boa. Ele fez uma conta, ele ia pagar 25% ao ano desse dinheiro, que a taxa está um pouquinho mais alta, Sim. mais o IPCA, uma média de 25% ao ano. Eu falei, Diego, esse dinheiro de capital de giro na minha loja de carro, eu faço 40%. Pronto. Ao mês! Ao mês! Aí sim. Que era mais, ele trabalha com carro de luxo, né? Carro de acima de 200 mil. E na época, os carros estavam mais baratos, estava hoje, né? Antigamente você comprava uma X1 por 200 mil, hoje a X1 tá 400. Sim. Então quando ele falou isso, eu falei, cara, esse Essa é é o a cara visão. do nosso cliente. Essa é a Ok. visão. Não Para é ter todo visão. cliente que é nosso. Não é. Entendeu? Esse é o nosso cliente, cara. E eu tenho essa preocupação quando eu atendo. E muitas das vezes quando eu vejo o cliente querendo se endividar Uhum. para pagar dívidas que de repente ele negociando, às vezes daqui 2 anos ele vai pagar mais barato. Cara, eu sou o primeiro a falar para esse Que não cara. faz sentido. Falei, cara, não faz sentido para você essa operação. Ah, eu tenho um saldo devedor junto ao financiamento bancário, que eu tô devendo 200 mil, eu quero esses 200 mais 200. Aí eu falo pro cara, cara, esses 200 mil sem financiamento bancário, você deve estar pagando 10% ao ano mais TR. Aqui comigo você vai pagar no mínimo 16% mais IPCA. Não é uma dívida saudável para você. Exato. Nem o fundo vai fazer para você. Isso é uma assessoria de verdade. Cara, Sim. eu faço isso, cara. Isso é Porque uma assim, ó, é muita responsabilidade você mexer com o patrimônio do cara, né, cara? Então, Exato. assim, Sim, e eu ele acho realmente, que a gente ele tem que essa- ter, às vezes ele não tem essa noção, né? Sim. Ele chega, ele quer resolver ali o problema, mas nem sempre essa é a melhor solução. Sim. Ao contrário, quando você gosta da loja de carro, imagina, o cara vai ser grato para sempre, Exato. porque ele faz conta, por isso que a gente atende muitos empresários. E realmente é um capital que faz muito sentido para eles, o home equity. E outro diferencial que a gente tem é fazer a operação quando o imóvel está na PJ, está no Sim. CNPJ. Isso, que muitos lugares não Muitos fazem. lugares não Muitos fazem. lugares hoje não fazem. Né? Então a gente atende, porque às Bem vezes lembrado, ele não não. lembrava E a disso. análise, É. e a análise é a mesma. A mesma É a análise. mesma A gente só vai análise. analisar os sócios da empresa. Na documentação inicial aumentaria o quê? Contrato social. Só. Só isso. Porque Aham. às vezes ele fala assim: ah, mas a empresa, eu tenho vários sócios, eu não quero pôr a minha casa, Uhum. né, no negócio. Apesar que a gente precisa também desmistificar isso, porque Sim. o Home Act, acho que ele demorou tanto para crescer no Brasil, uma coisa que já era tão falado nos Estados Unidos, Ah, né? Há sim. quantos anos o pessoal já fazia lá? A gente até soltou uma matéria falando do McDonald's. Depois Eu vi. você viu do McDonald's? Que ele Sensacional. começou o negócio colocando a casa dele.
Mas aqui tem essa questão muito, e se eu perder o meu imóvel? Mas a gente sempre financiou carro, trator, máquina, sempre deu garantia para você fazer um crédito rural, você da sua fazenda, até os bois, hoje você vai fazer um rural, põe câmera para ver os bois, eles estão na garantia. Então, assim, Boi, né? É verdade, e é Foi verdade. o boi. Você até aliena, Tem, você sabia? tem monitoramento. Hoje você paga um É. monitoramento, porque eles são a garantia e fica ali, monitoramento vigiado, os bois que tá na É verdade. garantia. Não sabia disso. Tem, eu vim do lado de Barretos, do agro. Então, a gente tem essa questão. Às vezes ele fala assim, não quero pôr o meu imóvel, beleza, mas ele tem o prédio ali comercial, tá na PJ, que tá o sócio. É a mesma coisa. Tem 3 sócios, eu só vou precisar da CNH do sócio e a gente vai analisar. Então, quando você fala isso, você traz um conforto para ele, traz essa questão, assim, esse diferencial. Fala assim, não, vamos fazer aqui. Então, muita gente não sabe. Fala assim, que às vezes é óbvio que a gente precisa falar, né? Porque tem essa questão home equity, só a casa, o apartamento. Não, nós fazemos o prédio comercial, nós fazemos o galpão, nós fazemos salas comerciais que muita gente compra para investimento, realmente para alugar. Outra coisa, se o imóvel está alugado, não tem problema nenhum. Sim. A gente faz Eu também. já vendi muito. Esse também é um insight também. E até para quem está assistindo, para você Vai talvez faça pensando, sentido. né? Ó, eu já vendi muito nosso produto. Eu trabalho com esse produto já faz um bom tempo. Com o Diego já faz uns anos já. Mas assim, eu já vendi muito nosso produto de 2 formas. Com antecipação de venda, que aí entra mais assim, não precisa ser um empresário. Aí faz sentido. Também dependendo da sua mentalidade, faz sentido. Mas se for um empresário também, é show de bola e vai também casar bem. Antecipação de venda e antecipação de aluguel. Se já pensaram dessa forma, mas pensa. Você tem um imóvel hoje, ele está alugado. Qual que é o valor do aluguel dele? 5 mil por mês, 3 mil por mês. Meio por cento, geralmente, né? Meio por cento do valor Aí de o que eu venda. passo? Falo assim, olha, o primeiro ponto você tem um imóvel hoje, você tem um limite de crédito sem você saber. Esse é o primeiro ponto. Né? Você tem um limite de crédito, você tem um cartão de crédito que você não usa. E não ali, sabe disso. você paga juros mais caros em Sim. todos os lugares, em qualquer produto que você faz, sendo que você já tem um limite que você não acessa. Esse é um ponto, né? Mas o fato de você ter alguém pagando o aluguel para você, você já pensou em antecipar isso? Aí, quando eu conversava com o cliente, como assim? Ele paga 5 mil. Vou fazer um cálculo aqui. Tá dando 380 mil reais, 400 mil reais aqui. Sabia que você pode antecipar 400 mil reais e o seu inquilino vai pagar essa parcela para você? Você pega esses 400 mil reais, em vez de você receber todos os meses, você está antecipando tudo isso, usa esses 400 mil, faz dinheiro, às vezes você está querendo comprar um imóvel de leilão. Outro Às imóvel. vezes, exato. Outro imóvel. Às vezes você quer comprar mais um imóvel que vai alugar também, vai dar mais 2, 3 mil, e você não tem dinheiro agora, você não quer financiar. O que você faz? Você antecipou esses aluguéis aqui que estão te pagando, o próprio inquilino vai pagar a parcela, não é você. Você compra esse imóvel e aluga também. Pronto, aí tem um inquilino aqui pagando, ali tem outro aluguel que você fez mais uma fonte de renda e outra. Se você comprou um imóvel no leilão, por exemplo, você vende, você quita aqui, dobrou o dinheiro, porque imóvel de leilão geralmente você ganha 40% acima do valor que você compra. Então você fez dinheiro com um dinheiro que você nem tinha. Que estava parado. E outra, sem pagar parcela. Porque alguém está pagando por você. Então, é uma ideia. Uma antecipação de recebíveis também, eu já entro mais uma antecipação de venda, aí você já entra mais numa mentalidade um pouco diferente. Porque aí você pega um imóvel já de alto padrão. Então, assim... Aquele cliente que eu te falei. Hoje, de médio para alto padrão, a gente está falando entre 800 mil e 10 milhões ali. Não, eu tô com aquele que eu te falei de 5 milhões. Ele tá tentando vender já tem quase 2 anos. Não vende. Não vende. Só vai Aí- vender se ele perder dinheiro. E Hoje aí em ele dia, ficou imóvel até sem permuta. ofendido que a pessoa tava baixando quase que 2 milhões do imóvel A dele. proposta, meu A Deus. proposta. Então, assim, a questão é que daí ele resolveu fazer, porque aí ele tem um tempo para vender tranquilo, sem perder dinheiro, porque às vezes ele precisa do recurso para fazer outras coisas. Então, ele consegue fazer isso. Ele faz o home equity, o imóvel continua sendo dele, ele tá morando lá normal. E aí ele continua ofertando. Então, ele tem tranquilidade, porque às vezes Não as precisa pessoas baixar. perdem muito dinheiro, porque ela precisa do dinheiro, ela precisa ter o capital. Aí ela acaba vendendo muito mais barato, Você sabe que né? Por isso, sem... eu acompanho muito o mercado, né? Eu Uhum. gosto de ver novos entrantes, né? Novas ideias de produtos. E que eu quero fazer agora, eu quero ser um pouco provocativo aqui no questionamento que eu vou fazer com vocês. Tem um fundo no mercado Já sei. que ele está ofertando. Uhum. Primeiro que ele está descendo a lenha no nosso produto, Sim, né? E Sim. eu acho que existe benefícios nos dois, eu também. tá? Eu não acho que seja do jeito que ele está colocando a situação.
ele compra o imóvel do cliente, Uhum. paga em torno de uns 40% do valor de mercado, o cliente transfere o imóvel para ele, aí esse cliente vai ficar com a parcela, um aluguel de Uhum. 0,5% em cima do dinheiro que está pegando, e esse cliente em 18 meses tem que recomprar esse imóvel, Exato. né? E eu tenho atendido muito cliente nesse sentido, né? Ah, então, mas o seu é igual ao do fulano de tal? Eu falei, cara, não. Uhum. E assim, eu não indico isso que a gente brinca pro afegão médio. Cara, é para aquele cara que é um funcionário público, um cara. Ele não vai ter essa perspectiva de ter esses 40% para recomprar esse imóvel. Porque se ele não recomprar esse imóvel, Ele perde. ele perdeu por 40% o imóvel. Exato. Então, serve muito bem, o sale leaseback, serve muito bem para o empresário. Exato. Não, isso. Né? Às vezes antecipar um casa. recurso Então, que ele já vai aham. receber, né? Alguma coisa que Beleza. já está previsto, Eu queria a né? opinião de vocês sobre essa provocação que estão fazendo com o nosso produto, porque eu Sim. gosto tanto do nosso produto que eu fico chateado. Eu também. Entendeu? Eu também, porque assim, esse produto, essa empresa, né, que está difamando um pouco o nosso produto e fazendo conta básica, assim, conta de padaria, você vai ver que não faz sentido nenhum. Sim. E eu sei até por que foi criado esse produto. Eu conheço um pouco, eu também gosto muito de pesquisar o mercado. E a ideia inicial dessa empresa, eu entendi. Faz muito sentido. Uhum. Em um ponto único. Mas assim, você ter que vender o seu imóvel, avaliou o seu imóvel, eu gosto de trazer tudo para número. Sim. Avaliou o seu imóvel em 3 milhões, você vai pegar 1 milhão. Aí tudo bem. Você vai pagar 0,5% ao mês, 5 mil. Em vez de uma parcela de 14, 15. Até aí parece que é maravilhoso. E é isso Só que tá que aí, atraindo a galera. isso atrai a galera. Por quê? Não, aqui é sem ilusão. Aqui você sabe exatamente o que vai dar. Exato. Você sabe exatamente. Você vai pagar 5 mil por mês. Você vai transferir. Ter o custo da transferência, escritura, ITBI. Tem todos os custos que não são baratos. Uhum. Depois, você tem um prazo, tá? Para você comprar de novo. E você tem que recomprar esse imóvel por 1.300.000. Você, que é aí que ganha. Os juros que eles não ganharam durante esses 2 anos ali, 1 ano e meio, é ali no final que eles cobram. Então, se você fizer uma conta, vai dar 3,5%, às vezes até chega quase 4%. Essa É conta eu já absurdo. fiz. É 3%, É absurdo. 3,2%. Sabe em que ponto? Aí entra em outro ponto. Assim, assim, a ideia é legal, Uhum. né? Mas deveria ser um conjunto. Deveria agregar, não atrapalhar. Né? Qual que era a ideia inicial? O home equity é para qualquer um. Uhum. E a ideia é você entender. Tanto é que quando a gente faz reunião com o cliente, eu e o Diego, a gente vai conversar com o cliente, a ideia é que o cliente está confortável. Então, assim, ó, você entende como funciona a correção do IPCA? A gente ensina. A correção do IPCA no saldo devedor, divide aqui e tudo, a gente mostra, a gente desmistifica isso. Né? Traz aquela transparência. Clareza, né? Traz clareza. E mostra pro cara que ele pode quitar a qualquer momento, tudo. Beleza. Se não tá confortável com a parcela, é melhor não fazer. Ponto. É ponto. Ninguém assina Por quê? no susto com a gente, Ninguém né, assina no susto. Ninguém Ninguém. assina. Mas é o que a gente sempre fala. Se o cliente ele tá com medo de perder o imóvel, Não faz. a gente também tá com medo de emprestar, então. Sim. Porque nós não somos imobiliária, a gente não quer o imóvel de ninguém. Não. A gente quer simplesmente fazer um empréstimo e receber. Então, é um dos pontos que a gente fala. A gente simula. Às vezes o cliente ele chega e ele fala assim: não, mas eu quero 1 milhão. Você já sabe quanto vai dar a parcela? Qual que é o destino do recurso? Apesar de o cliente fazer o que ele quiser com o dinheiro, é uma preocupação que nós, do Galeria, nós temos para saber onde você vai investir. Ah, vou pegar para ir para Disney. Ah, que delícia, foi, acabou, e depois? Como você vai pagar as parcelas? Não que não possa ir, mas a ideia não é essa. A ideia é que realmente ele tenha um destino, ou seja, igual a gente trocar uns juros mais caros por uns juros mais barato, fazer um alongamento de dívida. Então, se de repente ele está preocupado com a parcela, esse não é o momento para ele fazer esse empréstimo, entendeu? Eu fico Então, assim a gente precisa também, quando a gente vai entender conversar. o momento do cliente, né? Então, é uma preocupação do Galeria. Então, a gente tem essa brincadeira. Ah, eu tô com medo de perder. Não, nós também estamos com medo, então, de fazer um empréstimo, né? Porque a gente precisa ter essa consciência e passar essa consciência pro cliente, né? A ideia não é pegar o imóvel de ninguém.
né? E dá É muito diferente trabalho, desse que dá tem que- muito trabalho. O pessoal dá acha que é mais simples. Não é simples, a gente prefere Não. o recurso, organiza, avisa. Assim, ó, você negócio vai é atrasar, tá crédito. tudo bem. Atrasou, avisa o financeiro. Sim. Não deixa escondido, não some, Eu pelo sempre amor falo de isso. Deus. Exato, não some, avisa Atende o lá, WhatsApp. liga, atende o WhatsApp, responde. Porque assim, não é ideia, dá muito trabalho, é chato. Não. É caro, é custoso. Então, assim, por que que nasceu esse produto? E eu vou te explicar aqui, assim, ó. Esse produto, ele nasceu por quê? Claro que hoje a inadimplência, a nossa carteira, assim, inadimplência é muito, muito Muito baixa. baixo. É muito baixa. Por quê? A gente olha os dois pontos principais que no início da conversa a gente falou. Liquidez do imóvel, perfil do cliente. Imóvel tem uma liquidez absurda. Eu posso emprestar muito. O perfil do cliente é legal, posso emprestar muito. O perfil do cliente não é legal. Imóvel vale 5 milhões, eu vou emprestar 1,5, 2. Eu empresto mesmo com o perfil não sendo legal. Mas é uma balança, é um equilíbrio. Sim. Então, assim, se eu te empresto, você não consegue, a gente sempre explica, orienta, mas se por acaso chegou nesse ponto, qual que é a ideia? Esse produto nasceu para poder ajudar essa pessoa que está perdendo. Essa pessoa que não está conseguindo. Então, assim, ela já atrasou um mês, ela atrasou 2, vai consolidar. Então, assim, a gente sempre, não é a ideia nunca isso. Mas, em vez de você queimar o seu imóvel, vender, se o imóvel vale 3 milhões, você vai vender por 1,5 só para quitar dívida? Não. É. Sabe o que você faz? Aí sim, talvez faça sentido você fazer essa conta. Fica com uma Pra parcela um você pouco ganhar menor, um- respira um pouco, vai gastar mais? Vai, mas você não vai ter que jogar o seu imóvel. Nasceu para isso. Essa era a ideia. Em vez desse grupo queimar o home equity, o que eles deveriam fazer? Agregar e falar assim, ó, quando Apoio. tiver um cliente que tá passando por dificuldade, passa pra gente aqui que a gente tenta achar uma saída. Poderia ser Na verdade, parceiro. tem que mostrar o É, diferencial ele- do produto, é, né? E não querer exato. equiparar, porque não Porque são se for produtos iguais. se for equiparar, a gente, Não tem de como. forma simples, a gente ganha 1000 vezes. Em taxa, em questão de facilidade. Imagina Não, mas você ter que é quitar outro um crédito. produto, é outra coisa, que depois você tem que ter o É valor todo transferência, na não é frente. alienação Não, fiduciária. é outro produto. Cara, transferência é muito mais chato do que alienação fiduciária. Você sabe que entrou um cliente no meu funil e aí eu atendi, mas a gente não conseguiu fazer negócio com ele. Porque ele tem algumas coisas na matrícula dele. De repente o negócio dele tava muito, não dava pra fazer. Aí ele veio me contar, Diego, que você me ajudou, você me atendeu super bem. Cara, você consegue me falar sobre esse produto? Eu falei, claro, ó, eu acho que não é o seu perfil esse produto, que você vai vender o imóvel, vai transferir, mas é a única saída que eu tenho. Tá. Como é que você vai recomprar esse imóvel daqui a 18 meses? Exato. Essa é a primeira pergunta. Ah, então eu comprei um consórcio. Ai, meu Deus do céu, já começou a dar frio na barriga. Pronto. Já começou a dar frio na barriga. Eu falei, ai, meu Deus do céu, vou ter que ajudar essa mulher. Porque se o consórcio não contemplar, eu financio. Você não tem Você score tá pra vendo? É financiar. muita. Eu falei pra ela, para você ter nome, para você financiar daqui 18 meses, a sua vida tinha que estar redonda hoje. Sim. Porque o banco, na hora que for fazer o seu financiamento bancário, vai puxar todo o seu histórico. Que você tá ruim, não tá? Diego, tá. Então, você vai perder o seu imóvel. Vai perder. E, na verdade, estava pagando para ela 32%, tá? Nossa, nem os 40. 32% no apartamento em Brasília. Eu falei, você vai perder o imóvel. Você vai vender por 32%. Porque Aí- já tá no nome. Aí Porque compensa, não existe plano Na para você verdade, pegar dinheiro de volta. Exato. aí compensa ela vender por uns 80%, O que é mais perde fácil 20, para 30 você? e acabou. Baixar uma alienação, que é só você levar o termo de quitação no cartório, ou você tem que fazer uma escritura, pagar a guia de TBI, fazer a transferência toda e ainda resolver, achar esse dinheiro aí que você vai ter que dar com 40% ainda de custo. Então, por isso que eu falei fiz uma brincadeira com Sim. pegar um médio. Porque eu acho que esse é um produto que serve muito para empresário que tem Tem um recebível a já sua previsto. estrutura, uma coisa que, né, deixa eu pagar vou pagar aluguel para mim mesmo, sei lá, vou ficar dentro do meu imóvel comercial. Eu já sei que esse dinheiro vai me alavancar, então o que eu falo assim, a gente tem que ser, nosso trabalho tem que ser canal de bênção pro outro. Sim, com certeza. Se ele é canal de bênção pro outro, é porque é bom. Sim. Se não tá sendo bom, e a gente pega muito cliente, eu sou da área comercial faz 18 anos. Quando eu pego um cliente já desde o início com rugas, assim, sabe? Não, mas não era assim, não. Sabe aquela coisa? A coisa não flui naturalmente. Esse cliente eu mato ele lá no ninho. Eu falei, cara, de repente não é o momento seu. Sim. Porque as coisas têm que fluir.
E se não fluir, e não é benção. Para não ser canal de bênção, para não ser canal de bênção para as pessoas, eu nem Nem É precisa. melhor não fazer. É solução, é solução. solução. A gente soluciona o problema. A gente soluciona. É o que a gente- Se for uma solução para você que vai melhorar, vai investir, você pode ser que da dívida também é um ponto. Sim. Mas sim, o que você tem? Você tem às vezes um processo jurídico que cara, o processo está muito caro, você tem que negociar, você fez um acordo, vai sair muito mais barato, você vai conseguir parcelar de uma forma que às vezes ali não está aceitando no acordo. Depende. Ou se você não pagar, por exemplo, eu ajudei um cliente, né, que já estava perdendo imóvel, mas rolo, né? Foi um problema que eles tiveram, né? Foi não só IPTU, foi alguns impostos, tudo, chegou no imóvel. Qual foi a ideia? Fazer um acordo para pagar. Não tinha dinheiro para pagar. Ele ia perder o imóvel. Só que o imóvel da minha garantia. Quando a gente fala de jurídico, a gente consegue ignorar de várias formas. A gente consegue, assim, trabalhista, tudo é obrigatório em todos os lugares, é fiscal, tem que pagar. A gente consegue ignorar de várias formas, com patrimônio, a gente tende, abaixa um pouco a margem de crédito para o empresário, a gente negocia, a gente entende. A gente gosta de entrar nesse assunto. É o que a gente falou no começo, né? A gente consegue ter uma flexibilidade, a gente consegue fazer de tudo para resolver o problema. Agora, A assim, ideia é essa. você chegar nesse ponto, assim, que o cliente, nesse cliente mesmo, por exemplo, ele estava perdendo o imóvel dele, a gente conversou, entendeu? Eu falei com o advogado, não é advogado, né? A gente foi negociar lá, tanto a questão de imposto, ele foi na prefeitura fazer acordo e ele tinha um inquilino. O inquilino estava, eu não sei se você sabe, se todo mundo sabe, mas quando o seu imóvel tá para ser consolidado e ele tem um inquilino por muitos anos, esse inquilino tem direito de resolver seu imposto para poder ficar com o imóvel. Eu não sabia disso. Isso é doideira e aconteceu na nossa região. Aí tinha inquilino, a gente foi tentar negociar, a gente entendeu e resolveu tudo, organizou, para ver se não ia também ser muito arriscado pra gente. Fez o acordo, assinou o contrato e já pagou. Para não dar problema na matrícula, a gente conseguia alienar depois, porque o processo tinha chego na matrícula já. Então a gente salvou o imóvel dele. Eu salvei um outro imóvel também que estava indo para o leilão, que a gente fez uma operação. Um cara que tem atraso, prejuízo no Bacen, ninguém faz. Ninguém faz. Tem atraso no crédito imobiliário, ninguém faz. A gente entendeu o que era que estava perdendo imóvel, a gente conseguiu fazer um acordo, pagou o banco também, ele trouxe ele de volta, ele respirou e depois ele fez. E a maioria das pessoas que pegam o nosso crédito não é para ficar 15 anos. Sim. O crédito é de 15 anos para facilitar a parcela. Você quita a hora que você quiser. Essa é a ideia. Você quer ficar 15 anos? Tudo bem, faz a conta. Porque tem correção, tudo, faz a conta. Mas o nosso crédito, a maioria, 2, 3 anos quitou. Então, pagou muito pouco. Sempre solucionou o problema e volta feliz. Manda mensagem, liga, aparece com outro imóvel. Eu já fiz mais de 8 operações pro mesmo cliente que ele fez. Aí ele ligou e falou, Daniel, eu tenho outro imóvel aqui, vamos fazer? Vamos. Por quê? A ideia do banco tradicional. Eu peguei crédito com esse banco, putz, não me empresta mais, vou para outro. Aí vai em outro procurar. Não. Aí isso é legal falar. A gente tem um limite de 10 milhões por CPF ou CNPJ. Né? E por garantia. Se tem garantia, consegue isso. fazer. Danilo, eu tenho 3 empresas e 3 imóveis. Quero 30 milhões. Dá para fazer? Dá, a gente vai analisar isso de qualquer forma, mas um em cada empresa. Dá para fazer. Sensacional. Conseguimos fazer. Olha aqui, primeiro agradecer vocês aqui, estar aqui, esse bate-papo foi gostoso pra caramba, espero aí que quem esteja buscando crédito, assista esse podcast, né, porque tem muita dica que nós demos aqui, cara, pra esclarecer que assim, ó, muita coisa, esclarecer, assim, dica valiosa, que a gente normalmente fala em reunião interna. Insights também, né? Porque às vezes não estava pensando. Dá pra ganhar muito dinheiro só com algumas partezinhas. Entendeu? Acho que, primeiro, né, agradecer vocês aí, Ariane, obrigado. Imagina, que a agradeço o sua convite. presença aí. Danilão, meu parceiro, acabou virando até meu amigo. Claro. É isso aí, irmão. Muito obrigado e Deus abençoe a nós. Amém. Obrigada.